A animação de Naruto não é ruim. Opiniões impopulares. E eu concordo em partes, tá? É do Aizen esse vídeo. Nem comecei o vídeo ainda. Mas já vou dar a minha opinião, tá? A parada de Naruto é que ele sofre com o mesmo problema que muito anime de longa produção. Ou seja, aqueles animes onde a produção é contínua. Primeiro de tudo, obviamente, não tem como ter um espetáculo em questão de animação fluida todo episódio. Porque como é uma produção contínua, não tem como ter uma animação extremamente fluida em todos os episódios. Vai ser principalmente nos clímax. Era assim que os animes de longa produção antigamente eram e hoje em dia também funciona um pouco assim. Ou seja, numa luta importante, num episódio importante e tudo mais. Só que Naruto tem uma parada que é muito engraçada. O que o pessoal falava que era mal animado era essencialmente as sequências onde a animação era tão fluida que acontecia muitas deformações no design dos personagens. Mas por que esse estranhamento acontecia em Naruto, né? Ao menos na minha opinião, é por causa disso. Porque Naruto, por ser um anime de longa produção, por vários episódios seguidos, ele manteve um mesmo padrão de animação. Aquele padrão de animação estática, onde os personagens, querendo ou não, estão mais consistentes na tela, porque a animação está praticamente parada. Então, o fã médio, ele se acostuma com aquele tipo de animação, com aquilo que ele tá vendo em tela. Então, quando tem um episódio onde tem uma Sakuga, uma animação mais fluida, e o personagem tá que nem uma meleca na tela, parece que a animação ficou ruim. Em One Piece, isso rolava muito. Quando o Naoki Tachi animava em One Piece, que é um animador que participou de Dragon Ball e tudo mais, e também tava em One Piece por muito tempo, um animador da Toei Animation em si, que ele bebeu muito do estilo do Hosoda. Ele trabalhou com o Hosoda no filme de One Piece e desde então ele acabou investindo num estilo muito Hosoda. Em uma animação mais fluida, com bastante deformação, com bastante elasticidade. Então toda vez que tinha uma sequência dele, o pessoal falava, nossa, o anime de One Piece tá muito mal animado. Porque pegava frames ali da animação, em between e tudo mais, pra mostrar que tava mal animado. Em Naruto tem muito disso também. Os frames que viraram meme, né, do Sasuke com o pescoço travado pro lado, do Naruto versus Pen, com aquela carona dele, são todos frames, em betweens principalmente, de Sakugais, de animações fluidas, que obviamente tem uma deformação ali, porque pra quem não sabe, a deformação, ela faz parte dos 12 princípios da animação. A deformação, ela ajuda a gerar fluidez, não é uma regra, mas ajuda. Tem animadores que gostam desse estilo com deformações, com elasticidade, com fluidez, como tem outros animadores que não curtem. Por exemplo, os animadores da Trigger, ou da antiga Gainax, onde tem um foco maior na consistência dos designs, nas poses extravagantes, no espaçamento entre os frames, justamente para destacar e impactar essas poses. Por isso que a forma como um anime da Trigger é animado é diferente da forma como um anime, por exemplo, do Mapa é animado. Desculpa pela pergunta burra, mas em Soul Eater é animação fluida ou por ser uma animação estilizada, ela permite deformar os personagens para criar certas sequências de cena que não é obrigatoriamente Sakuga? Cara, os designs de Soul Eater, o character design, ele é muito importante. E os designs de Soul Eater, eles são minimalistas, ou seja, é um design com menos linhas, com menos detalhes. É um design que fica mais confortável para o animador pegar e animar. Porque quando o animador tá animando no 2D tradicional, ele tem que desenhar o mesmo personagem várias e várias vezes. Então, quanto mais complexo for o design do que ele tá desenhando, mais complicado se torna. E aí precisa de mais correções, supervisão, pode acabar dando algum problema, e aí tem que corrigir tudo, e isso atrasa a produção. Então, no caso de Soul Eater, o design, ele é feito daquela forma, essencialmente, claro, para poder casar com o estilo do mangá, e também para poder permitir que os animadores tivessem uma maior liberdade ao animar. Não é à toa que um dos principais animadores de Soul Eater foi o Yutaka Nakamura, que hoje em dia aparece direto em Boku no Hero. Inclusive, para quem não conhece muito esse mundo das animações, é só tu pegar lá o final da luta do Deku versus o Todoroki, aquela sequência extremamente bem animada e tudo mais, foi animada pelo Yutaka Nakamura. Ele também aparece diversas vezes em Mob Psycho 100. Então ele é um animador que ele preza muito pela fluidez, pela deformação, entendeu? E isso rola muito em Soul Eater. Agora que eu comecei com essa palestra aqui, né? Dei uma de palestrinha, né? Vamos ver o vídeo do Aizen, vamos ver o que ele tá falando aqui, né? Vamos ver se a animação de Naruto não é ruim mesmo. Vamos ver a opinião dele.
Antes de mais nada, tá chovendo aqui onde eu tô, então, mas eu só tenho esse horário pra gravar, então vai ter que ser assim mesmo. Eu espero que o barulho não esteja muito alto ao ponto de incomodar, tá? Nem tô ouvindo, meu querido. Pode Mas seguir. enfim. Há um consenso geral de que o arco da Quarta Grande Guerra Ninja é o pior que Naruto Shippuden pode oferecer. Mas quando se fala de melhor arco, muita gente acaba divergindo de opinião. Alguns apontam que o melhor arco é o do Exame Chunin, ou que o final do clássico, aquele da busca pelo Sasuke, Aquele arco do clássico, né? Do pessoal indo atrás do Sasuke, culminando na luta versus Naruto versus Sasuke, é muito foda. um que frequentemente entra nessa discussão é o arco do Pain. Mas eu não quero falar do arco, e sim especificamente da última luta, Naruto versus Pain. Muitas vezes considerada a melhor luta da série, mas não é sobre a luta toda. Talvez isso fique para outro vídeo, sim sobre um ponto bem polêmico dela como um todo, a animação. Antes da luta... Porque assim, o episódio mais polêmico da luta do Naruto vs Pain é o 167. E esse episódio especificamente, ele teve direção e storyboard do Atsushi Wakabayashi, que é um animador que participou bastante do Naruto clássico, que ele eleva esse estilo de deformação e fluidez ao máximo. O cara é viciado em deformação. Tu pega as sequências dele no Naruto clássico, você vai ver. Principalmente porque ele gosta muito mesmo desse estilo. Ele eleva ao máximo o design. Ele se aproveita muito do design dos personagens pra tornar aquilo elástico, tá ligado? Então, praticamente deram o episódio na mão dele e falaram assim: pô, cara, mete teu estilo aí. Vai que é tua, tá ligado? E ele também foi diretor de animação nesse episódio. Ou seja, a animação do episódio ele supervisionou. Ou seja, ele também conseguiu deixar o estilo dele mais enraizado na animação geral do episódio. Mesmo que ele não tenha animado tudo, por exemplo, né? Porque ele não fez isso, ele conseguiu deixar um pouco do estilo dele. Um grande exemplo também é o Shingo Yamashita, que hoje em dia está bastante conhecido por ser diretor e storyboard das aberturas de Jujutsu Kaisen, de Osama Ranking, eu falei Bode The Rock, é foda. De Osama Ranking, de Urusei Yatsura, de Chainsaw Man, tá ligado? Ele animou nesse episódio, ele animou algumas sequências pra esse episódio, e ele também tem esse estilão mais elástico, mais fluido, tá ligado? Então, esse episódio 167, em questão de fluidez, ele é um episódio excelente. Em questão de animação fluida, ele é excelente. O problema dele não é a animação. Tu, como fã, pode reclamar da consistência desse episódio, em questão de arte. Que é um episódio com muita deformação, onde os designs, de fato, não estão 100% dentro do modelo padrão. Isso pode ser um debate, mas questão de animação, aí não. Aí já é um pouco injusto. Se iniciar de fato lá no episódio 163, vemos no episódio anterior a destruição de Konoha pelas mãos do Pain e aquela cena emblemática da Sakura chorando e implorando pro Naruto aparecer. Pô, o cara ficou 20 minutos em silêncio pra voltar defendendo aquele episódio merda de Naruto. Muito foda. Eu gosto como o episódio usa muitas músicas, geralmente de tensão, pra ressaltar o perigo que Konoha sofre, mas no final, depois que a vila é de fato destruída, tudo fica em silêncio. Óbvio que tem aquele barulho ambiente, mas o episódio corta toda aquela trilhazinha sonora tensa de fundo. Isso dá muito mais realismo ao chamado de Sakura. Gosto disso também na luta final do Naruto vs Sasuke, no anime. Que é um silêncio. Não tem música, não tem nada. É só som de trocação. Soco, 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 jutsu. Eles gritando, eles falando, não tem música. Porra nenhuma. É só o barulho do que tá acontecendo. Acho isso foda. A cena não precisa de uma musiquinha épica pra ser foda, de uma musiquinha triste. O Naruto, inclusive, nem ao menos chega no campo de batalha imediatamente após o grito dela, que é uma coisa bem incomum. Tem um tempinho, bem pequenininho, de puro silêncio. E aí, do nada, pum, a fumaça anuncia a chegada do Salvador. A fumacinha, o Naruto, ele tá pegando legal no cigarrinho de artista. Pra mim, esses pequenos momentos já contribuem muito pra qualidade da luta como um todo, mas enfim. A luta Naruto vs Pain começa com uma animação até padrão pra série. Alguns movimentos aqui, imagem estática e boca mexendo ali, mas eu sinceramente, pra uma luta desse nível, não gosto disso. Por exemplo, bem no comecinho, quando a Tsunade ainda tá querendo peitar o Pain, um deles avança em direção a ela e você nota que é só uma imagem estática se aproximando de outra. A cena corta abruptamente pro Naruto já enfiando o Rasengan nele e pronto. Muitos elementos dessa cena, inclusive, são bem estáticos também. Algumas coisas até se mexem, mas no geral é bem paradão. Eu não sei se isso era o que o público queria quando Que é o padrão Naruto, eles criticavam a animação da luta Naruto 6 Caldas vs Pain. E é justamente por isso que quando tem essa troca de estilo, né,
de estética, sei lá como as pessoas chamam nesse caso, de um episódio pra outro, o pessoal enlouqueceu. O pessoal achou que tava uma merda, tá ligado? Mas eu sinceramente não gosto muito desse estilo. Não tem plasticidade nenhuma, todo mundo parece meio duro demais. Ao longo dos episódios, a luta Desculpa, eu tô na quinta série tem ainda. táticas interessantes por parte do Naruto, ele realmente havia ido preparado pra isso. A animação nessa parte pra mim é até acima da média, mas nada que tornasse essa luta excepcional ou coisa do tipo. Eles usam os mesmos truques de sempre, com alguns momentos tentando dar mais detalhes sem perder a qualidade do desenho em si. As coisas ficam mais sérias quando o Pain, e eu sei que todo mundo ali é o Pain, tá? Mas quando eu falo Pain eu tô falando desse malucão aqui. O principal, Enfim, né? as coisas ficam mais sérias quando esse Pain decide levar a sério. O Naruto pode ser um pouco deformado às vezes, de A fato. partir desse ponto, mais especificamente após a morte da Hinata, o diretor de animação muda e o estilo também. Mas calma, vamos por partes. Bora. Naruto vs Sasuke no clássico, Sasuke vs Orochimaru, Hiruzen vs os Kages e Pain vs Naruto. O que todas essas lutas têm em comum? Tudo do mesmo humano. Atsushi Wakabayashi. Fala dele. Elas têm um estilo bem característico de serem animadas, e o diretor de animação de todos os episódios mais focados nas lutas é o mesmo. Seu nome é Atsushi Wakabayashi. Viu? Fala dele. Fala desse lindo agora. Atsushi é conhecido e respeitado na indústria dos animes quando se trata de cenas de ação, mas vamos falar do episódio 167, o mais polêmico dessa luta. Essa história aqui começa um tempo antes, lá no início do arco Pain. O diretor de Naruto, chamado Hayato Dachi, quis terceirizar a produção de todos os episódios e focar os recursos em 2 episódios específicos, o 166 e o 167. Um episódio normal demorava Ele já tá trazendo a informação dele. 3 meses para ser concluído, mas o 167 demorou o dobro disso. Outra coisa que precisa ser comentada é que, por exemplo, Os episódios da Megumi Shitani e One Piece demoram cerca de 10 meses pra ficar prontos, tá? Só se liga nessa pio, tá? É o tempo de um filme hoje em dia. o primeiro episódio da primeira temporada de Boku no Hero tem entre 7.000 Ou seja, os 20 minutos do Meet parado não serviu pra nada? Serviu. Porque eu só confirmei uma informação que eu poderia ter passado errado na hora. a 8.000 quadros, que é um número bem alto. Os primeiros 7 minutos do episódio 167 de Naruto Shippuden tiveram 5.500. Os primeiros 7 minutos. Quem os desenhou foi um homem chamado Shingo Yamashita. Um nosso Shingo Yamashita, né? O mais bonito de todos. Ele demorou mais de 2 meses pra fazer isso. Lembra daquela cena em que o Naruto, já no modo lá, 6 caudas, dá um puta soco na cara do Ben e ela começa a se deformar completamente? Então, segundo o próprio Shingo, ele se baseou no comportamento de um balão cheio de água caindo no chão pra simular o impacto. E é importante fazer uma anotação, tá? O Shingo, na época, tinha só 22 anos. O episódio em si é muito original em comparação à luta no mangá. O meu maior problema com ele são os momentos cômicos que são inseridos aqui, mais especificamente aquele em que Pain tá correndo e o Naruto começa a bater nele como se o personagem fosse um prego. Comédia não dá, né? Não dá. No nosso Seinen Naruto, não pode. O diretor toma a liberdade aqui até de referenciar elementos religiosos. Não é à toa que essa cena aqui tem essa forte luz que simboliza a iluminação, entre aspas, de um ser como Pain, além do fato da câmera estar colocada de baixo para cima, para tentar indicar sua posição de superioridade. Sim, a famosa hierarquia visual, né? Como deliberadamente eles tornam os ossos de Naruto, quando ele está se transformando ali, em uma espécie de asas, uma referência às asas de um anjo no corpo de um garoto que hospeda o mais cruel dos demônios. Foda, Porque no tá? fim, a luta Pain vs Naruto como um todo, inclusive no mangá, é isso, símbolos. E a Rico, ou Toda luta são símbolos, não? Tudo é símbolo. Pain, foda-se, e Naruto não tem o mesmo cabelo com uma tonalidade semelhante de cor à toa. O Nagato e Naruto serem do mesmo clã não é uma coincidência. Ambos terem sido treinados por Jiraiya não foi só uma referência do Kishimoto. Há temas muito mais profundos sendo abordados aqui, mas talvez isso fique para outro vídeo. O erro do diretor, na minha opinião, é encher de simbolismos, por exemplo, as referências religiosas ou as reações infantilizadas do Pain, em uma luta que os fãs esperavam porradaria. O que pode também ter espantado as pessoas é a quantidade de tempo que os personagens têm os seus rostos deformados e esquisitos, e isso não foi sem querer. Aquela clássica cena onde Óbvio que não foi sem querer. Mas o problema também é que o pessoal é caça-frame, né? O pessoal tem esse problema em anime, né? Ficar printando cada frame que aparece só pra poder ficar zoando na internet. o Pain fica quase reconhecível é feita 100% propositalmente. Mas vamos combinar também que, querendo ou não, se tu pega um vídeo
de pessoas em alta velocidade tomando soco e bota em câmera lenta, elas ficam bem deformadas, tá ligado? O diretor provavelmente buscava mostrar raiva do personagem e dar uma sensação de velocidade e poder. Talvez como se o Pain estivesse dando uma mensagem pro Naruto do tipo, ei, eu não sou qualquer um, tá? Olha o que eu sou capaz de fazer. O erro do Atsushi foi querer mudar muito. Ele talvez tenha pensado tanto em fazer algo diferente que esqueceu que o anime é consumido por um público majoritariamente infantil ou adolescente, que poderia não entender o que ele queria fazer ali. Pô, mas no Japão, esse episódio foi muito criticado? Porque assim, né? Vamos ser sinceros? Ele entende o público japonês. Pô. Será que no Japão o episódio ele foi tirado pra Cristo também? Ou foi só no Ocidente, só no Brasil, que os otaquinhos ficou puto? Eu sei que não é só no Brasil, eu sei que esse debate tem na internet inteira. Mas será que no Japão teve essa comoção toda? É uma pergunta sincera. Isso não é novo, ele já fazia todo esse estilo antigamente. Quando pegamos Mas assim, cara, eu acho que é importante esse tipo de episódio, esse tipo de animação, porque a liberdade artística é algo muito importante dentro da ideologia japonesa de fazer arte, tá ligado? Então, eu acho que é importantíssimo esse tipo de coisa. Quando tu pega uma animação ocidental, até pouco tempo, a maioria das animações ocidentais, elas se limitavam muito, elas se trancavam numa caixinha para ficar tudo igual, tudo padronizado. E isso acaba tirando um pouco a criatividade de algumas coisas, tá ligado? a luta Sasuke vs Naruto, ele também usa essa deformação excessiva para representar a velocidade. E ele consegue. A animação dessas lutas se Teve um episódio de Black Clover que aconteceu a mesma coisa e foi duramente criticado. é extremamente fluida, parece uma pessoa de fato lutando contra outra, sem quadro estático como no começo, sem truque, sem nada, só desenho. Você não é obrigado a gostar. Você pode olhar para o desenho em si e falar que prefere um traço mais forte, ou falar que Eu gosto desse tipo de animação. prefere mais sombreado, ou falar que não gostou da maneira como ele retratou o Pain, que é um personagem tipicamente sem expressão, já que ele basicamente é só uma marionete, mas que acaba aqui no anime sendo representado tendo birras infantis e ataquezinhos de raiva, o que difere muito do personagem criado pelo Kishimoto, tira um pouco da atenção dele. Pra você ter noção, essa aqui é a reação do Pain quando ele fica surpreso com o Naruto fazendo um golpe tático, vamos dizer assim. É um semblante bem vazio, porque o personagem é assim. Agora, de maneira nenhuma eu acho que essa luta seja mal animada. Porque ela Eu não inclusive gostaria que ela fosse assim inteiramente, tipo, a luta toda fosse animada pelo Atsushi, ao invés Porque a questão não é, tá ligado? A animação. O problema dessa luta é ou estética ou, sei lá, estilo, né? Como o pessoal gosta de dizer. Porque aí tudo bem, você entrar nesse debate, se curte ou não esse tipo de coisa. Mas a animação em si, o problema não é. de ser, sei lá, da metade pro final. Mas o começo tem a equipe padrão, tá? Eu queria ver aquela troca de golpes entre o Naruto e o Pain bem no início, sob a visão do Atsushi. Eu acho que ficaria bem mais fluido do que realmente ficou ali no episódio. Pô, mais fluido, caralho. Essa estranheza é até comum com outros animes. Muita gente também estranhou as técnicas do Shintani com Dragon Ball Super Broly. Apesar do filme ser extremamente bem animado e as lutas serem muito fluidas, ele recebeu alguns comentários das pessoas que não gostavam do novo design, ou O novo design lá do Dragon Ball Broly é bom pra caralho aquele design, mano. Acho que é um dos melhores até de Dragon Ball em si. Muito bom pra ser achavam animado. que faltava sombras e coisas do tipo. Essa mudança de tom geralmente assusta os espectadores, mas não tem nada de errado você não gostar disso. Eu acho inclusive que foi uma mudança muito brusca pra série, porque poucas vezes Naruto tinha experimentado aquele estilo, e aí você cria todo aquele hype da animação do arco Pain ser padrão, e você pensa que beleza, então na luta final vai ser tipo o padrão, só que melhorado 10 vezes, mas não, aí eles cortam e trocam o estilo completamente. Eu entendo o estranhamento, pô. De fato, entendo. E também entendo o pessoal falar mal e tudo mais. Só que tem uma galera que, tipo, tu mostra pro cara que, tipo, pô, irmão, não é bem assim e tal, olha só, pá, bola. E o cara continua te chamando de maluco, tá ligado? Aí é foda. Mas bom, como ele já participou de várias outras lutas, inclusive Assim, não gostar desse estilo é totalmente cabível, pô. É uma questão de opinião, cara. Naruto vs Sasuke, eu acho que já era de se esperar que eles fizessem algo do tipo. Mas eu acho que é basicamente isso. Deixe suas opiniões aí no comentário, se você gosta, se você não gosta dessa luta aí, fala aí por que você não gosta, por que você gosta. E futuramente eu vou fazer um vídeo sobre o arco Pain em si, com as temáticas dele e tal, porque eu acho que ele é o melhor arco de Naruto. Mas eu acho que é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau. Tchau, tchau. Bom vídeo. Um vídeo que esclarece bastante, né? Esse tipo de vídeo é importante, cara.
Porque o que mais tem é vídeo passando desinformação sobre essa questão, né? E aqui ele conseguiu pontuar maneiras coisas. Gostei.